Eu simplesmente não me sinto atraída por caras como você, disse minha namorada, sorrindo de canto como se tivesse acabado de soltar uma frase arrasadora. Eu disse que entendia, até ela descobrir que sua linda colega de quarto era muito atraída por caras como eu. Minha popularidade disparou da noite para o dia. Tudo isso começou há cerca de 10 meses e, para ser honesto, ainda estou processando como tudo aconteceu. Tenho 29 anos, trabalho como técnico comercial de VAC, ganhando um bom dinheiro, cerca de US$ 78.000 por ano, e moro em Phoenix. Não vou mentir, achei que tinha minha vida bem organizada, um trabalho estável em um ofício com bons benefícios, meu próprio caminhão já quitado, uma pequena reserva de emergência crescendo e até comecei a investir um pouco em fundos de índice. Não sou um executivo corporativo, mas estou indo bem para mim mesmo, especialmente considerando que comecei do nada. Meu pai era mecânico e me ensinou o valor do trabalho honesto, e minha mãe era enfermeira e me mostrou como tratar as pessoas com respeito. Ambos faleceram em um acidente de carro quando eu tinha 24 anos, o que sinceramente me fez valorizar ainda mais a estabilidade e os relacionamentos genuínos. Não sou do tipo que corre atrás de coisas chamativas ou tenta impressionar as pessoas com coisas que não posso pagar. Dirijo uma Ford F-150 confiável, moro em um apartamento modesto e passo meu tempo livre em hobbies que realmente importam para mim. Estou namorando a Brittany há cerca de 14 meses, ela tem 27 anos e trabalha com marketing de mídia social, o que basicamente significa que ela posta conteúdo no Instagram para negócios locais e ganha talvez US$ 32.000 em um bom ano, mas agia como se estivesse administrando uma empresa da Fortune 500 ou algo assim, sempre falando sobre sua marca pessoal e como estava construindo sua influência. O apartamento dela estava cheio de ring lights, tripés para celular e maquiagem suficiente para abastecer um balcão de loja de departamento. Nós nos conhecemos em um café, onde ela ficou tirando fotos do seu avocado toast por 20 minutos antes de comer. Eu estava lá lendo revistas técnicas e trabalhando no meu laptop, e ela puxou conversa sobre meu laptop vintage, que não era vintage, tinha apenas 3 anos e funcionava perfeitamente, mas aparentemente isso contava como retro no mundo dela. No começo, essa coisa dela com redes sociais parecia meio fofa, ela era energética e extrovertida, sempre planejando encontros e atividades dignos de fotos, mas depois de alguns meses comecei a perceber que tudo o que fazíamos tinha que ser documentado e encenado. Ela não conseguia simplesmente apreciar um pôr do sol, precisava encontrar o ângulo perfeito, ajustar a iluminação, tirar 40 fotos e depois passar uma hora editando-as. Tínhamos uma rotina de domingo nesse café badalado no centro chamado Brew and Bloom. O lugar cobrava tipo US$ 6 por um café básico, mas ela insistia em irmos lá porque era estético para as postagens dela. As paredes de tijolos expostos, a iluminação com lâmpadas Edison e suculentas por todo lado aparentemente rendiam bom conteúdo para o Instagram. Eu normalmente levava meu tablet para ler publicações técnicas ou trabalhar em um projeto paralelo que vinha desenvolvendo, um aplicativo que ajuda as pessoas a encontrar bons locais de pesca com base nas condições da água, padrões climáticos e capturas recentes de outros usuários. Eu vinha trabalhando nele havia cerca de 8 meses, aprendendo desenvolvimento de aplicativos por meio de cursos online e tutoriais no YouTube. Nada de extraordinário, apenas algo que eu gostava de fazer no meu tempo livre. A ideia veio da minha própria frustração em tentar encontrar bons pontos de pesca no Arizona. Claro que existem os lagos óbvios que todo mundo conhece, mas eu queria encontrar aquelas joias escondidas onde se pode realmente pescar algo sem disputar espaço com uma multidão. Então comecei a criar uma plataforma onde os usuários pudessem compartilhar capturas recentes, condições da água, melhores horários para pescar e até enviar fotos dos locais. Naquele domingo específico começou tudo normal, eu estava lendo sobre novos padrões de eficiência em vaca enquanto ela fazia sua sessão de fotos habitual com seu latte de leite de aveia caro. Ela deve ter tirado umas 20 fotos de ângulos diferentes, foto de cima, ângulo lateral com a luz da manhã, foto artística com parte do rosto tomando café, tudo. A luz está tão perfeita hoje, ela disse, ajustando o celular pela 15ª vez. Isso com certeza vai ter um bom engajamento. Eu assenti distraído, focado em um artigo sobre integração de termostato inteligente. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de que vivíamos em mundos completamente diferentes. Depois que ela terminou a sessão de fotos e postou o conteúdo cuidadosamente selecionado, colocou o telefone de lado e me olhou como se estivesse se preparando para dizer algo havia um tempo. Jake, preciso ser sincera com você sobre algo que tem me incomodado, disse ela. Eu olhei do meu tablet, dando-lhe total atenção. Certo, o que está acontecendo? Eu simplesmente não me sinto mais atraída por caras como você. As palavras ficaram pairando no ar entre nós.
Parte de mim nem ficou surpresa, já vinha sentindo ela se afastar há meses. Ela sempre parecia entediada quando eu falava sobre qualquer coisa pela qual eu era apaixonado, sempre fazendo comentários sobre como eu deveria ser mais ambicioso ou sociável, sempre me comparando a caras do feed dela no Instagram que dirigiam carros caros ou viajavam para destinos exóticos todo fim de semana. O que você quer dizer com caras como eu? Perguntei, genuinamente curioso para ouvir a explicação dela. Ela se recostou na cadeira como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança lenta. Você sabe, esses tipos blue collar que preferem ficar em casa trabalhando em projetos aleatórios do que sair e fazer networking com pessoas de sucesso. Eu preciso de alguém com ambição de verdade, alguém que esteja indo longe na vida, alguém que entenda a importância do status social e de fazer as conexões certas. Eu podia sentir outros clientes olhando enquanto a voz dela ficava um pouco mais alta e animada. Quero dizer, olha o Chad da minha academia, continuou ela, aparentemente embalada agora. Ele tem todo o negócio de investimentos em criptomoeda, dirige uma BMW, sempre posta sobre seus sucessos. Esse é o tipo de energia que eu preciso na minha vida agora. E então veio o golpe final. Ela queria dar um tempo para explorar outras opções e descobrir o que realmente queria, mas esperava que pudéssemos continuar amigos, porque você é muito doce e estável e ela valoriza nossa conexão. Doce e estável, como se eu fosse uma conta poupança em vez de uma pessoa. E, para completar, ela acrescentou com um sorriso condescendente: você é um cara tão bom, Jake, você merece alguém que valorize seu estilo de vida simples, eu simplesmente não sou mais essa pessoa. Em vez de ficar na defensiva ou implorar para que ela reconsiderasse, surpreendi a mim mesmo permanecendo completamente calmo. Olhei para ela por um longo momento, processando tudo o que ela havia acabado de dizer, depois assenti lentamente. Sabe de uma coisa, Britney? Você está absolutamente certa. As sobrancelhas dela se ergueram, claramente não era a reação que esperava. Provavelmente pensou que eu discutiria, ficaria chateado ou tentaria convencê-la de que valia a pena ficar comigo. Na verdade, eu tenho pensado a mesma coisa, só que na direção oposta, continuei, colocando meu tablet de lado. Nós somos fundamentalmente incompatíveis. Estou procurando alguém que valorize o conteúdo mais do que a aparência, que esteja interessado em construir algo real em vez de apenas se apresentar para as redes sociais. O rosto dela começou a mudar à medida que percebia que aquela conversa não estava seguindo o roteiro que imaginara. Percebi que você trata nosso relacionamento como uma oportunidade contínua de foto, e não como, sabe, um relacionamento de verdade, eu disse, apontando para o telefone dela, onde havia estado editando fotos minutos antes. Sempre encenando tudo, sempre falando de mim como se eu fosse algum projeto de reforma doméstica em vez de alguém com quem você realmente quer estar. As defesas dela subiram imediatamente. Isso não é justo, Jake, eu só estou tentando construir algo significativo para o meu futuro. Mídia social agora é uma carreira de verdade. Ao ficar insinuando constantemente que eu deveria conseguir um emprego melhor, ao revirar os olhos sempre que menciono o meu aplicativo de pesca, ao me apresentar para as pessoas como se eu faz tudo, como se eu fosse algum tipo de prestador de serviço em vez do seu namorado. Ela abriu a boca para argumentar, mas eu não tinha terminado. E sejamos honestos sobre essa coisa de networking, continuei, você não quer que eu seja mais sociável, você quer que eu seja mais lucrativo. Há uma diferença. Levantei-me, deixando dinheiro sobre a mesa para as nossas bebidas. Olha, você quer alguém que vá financiar seu estilo de vida e impulsionar sua imagem nas redes sociais. Eu quero alguém que realmente goste de quem eu sou como pessoa. É melhor acabarmos com isso de forma limpa, em vez de fingir que está funcionando para qualquer um de nós. Enquanto eu saía, podia sentir o olhar dela me seguindo com uma expressão de choque. Tenho quase certeza de que ela esperava que eu lutasse por ela ou pedisse outra chance. Em vez disso, senti uma estranha sensação de alívio, como se finalmente tivesse reconhecido algo que vinha evitando há meses. Naquela noite, já estava de volta ao meu apartamento, um lugar decente de um quarto que consegui comprar 2 anos antes. Não era luxuoso, cozinha básica, sala pequena, quarto apenas grande o suficiente para minha cama e cômoda, mas era meu, comprado com o dinheiro que economizei vivendo abaixo das minhas possibilidades e fazendo horas extras quando estavam disponíveis. Eu estava sentado à minha pequena mesa de jantar, trabalhando no meu aplicativo de pesca, tentando melhorar os recursos de precisão do GPS, quando meu telefone vibrou com uma mensagem. A mensagem era da Emma, colega de quarto da Britney, o que me pegou completamente de surpresa. Durante todo o tempo em que namorei Britney, Emma e eu talvez tenhamos trocado 50 palavras no total.
Ela tinha 26 anos, trabalhava como especialista em controle de qualidade em uma empresa de manufatura local e parecia passar a maior parte do tempo livre lendo ou trabalhando em seus próprios projetos. Sempre que eu estava na casa delas, ela geralmente apenas acenava com a cabeça em cumprimento e desaparecia para o quarto ou para a cozinha. Oi, Jake, fiquei sabendo de hoje e sinto muito que as coisas tenham terminado mal. Pergunta aleatória, mas notei que colocaram uma placa de aluga-se no duplex em frente ao nosso prédio. Conheço pessoalmente a proprietária, se você tiver interesse em dar uma olhada. Fiquei encarando a mensagem por um bom minuto. Aquilo era realmente atencioso, genuinamente considerado de uma forma que eu não esperava, especialmente vindo de alguém que tinha todo motivo para ficar fora do drama da colega de quarto e evitar tomar partido. Muito legal da sua parte pensar em mim, respondi por mensagem. Sim, eu definitivamente teria interesse em dar uma olhada, se você não se importar em fazer a apresentação. Sem problema nenhum, a dona Rodrigues é ótima, ex-diretora de escola, super justa com o aluguel e cuida muito bem das propriedades. Quer passar lá amanhã por volta das 6? Posso te apresentar direito. Toda a interação foi surpreendentemente normal e útil, sem drama, sem constrangimento, sem tomar partido, apenas uma pessoa sendo decente com outra durante uma situação difícil. Foi revigorante depois de meses sentindo que precisava pisar em ovos em torno dos humores da Britney. Na noite seguinte, Emma me acompanhou até a casa da senhora Rodrigues, do outro lado da rua. O duplex era exatamente o que eu esperava encontrar, mas não tinha ousado imaginar. 2 quartos, cozinha reformada com eletrodomésticos decentes, pequeno quintal perfeito para churrascos e talvez trabalhar na minha caminhonete, e, o mais importante, aluguel acessível em um bom bairro. A senhora Rodrigues se revelou uma mulher perspicaz de 68 anos, que, ao dar uma olhada nas minhas referências de trabalho, começou a fazer perguntas detalhadas sobre minha experiência na profissão. Ela havia dado aulas no ensino médio por 30 anos antes de se aposentar e tinha aquele jeito direto de avaliar as pessoas que vêm de lidar com adolescentes. Emma me disse que você está trabalhando em algum tipo de aplicativo de pesca, disse ela, ajustando os óculos enquanto olhávamos a cozinha. Meu falecido marido adorava pescar, sempre reclamava de não ter boas informações sobre onde e quando ir. Quando peguei meu celular e mostrei a interface do aplicativo, explicando como ele reunia dados sobre as condições da água, relatos recentes de capturas de outros usuários e padrões climáticos para sugerir os melhores horários e locais para a pesca, os olhos dela realmente se iluminaram. Este é o tipo de solução prática que eu respeito, disse ela, percorrendo os recursos que eu havia desenvolvido. Muitos jovens hoje estão trabalhando em besteiras que não ajudam ninguém, mas você está construindo algo genuinamente útil. Ela fez perguntas inteligentes sobre o processo de desenvolvimento, sobre como eu estava lidando com a privacidade dos dados dos usuários e se eu tinha planos para monetizá-lo. Acabei me pegando explicando detalhes técnicos que raramente tinha chance de discutir com alguém, e ela acompanhou tudo perfeitamente. Ao final da visita, ela não apenas aprovou minha candidatura, como também me ofereceu um desconto no aluguel, $1.100 por mês em vez dos 1.300 anunciados, porque, segundo ela, bons inquilinos que constroem coisas reais e tratam as pessoas com respeito valem um investimento. Nas semanas seguintes, Emma me ajudou a coordenar a logística da mudança, não de forma óbvia ou dramática, mas com coisas práticas que tornaram todo o processo mais fácil. Ela me avisou sobre os horários em que as empresas de serviços públicos eram mais fáceis de contatar, comentou quais provedores de internet tinham a melhor confiabilidade na região e até me indicou uma loja de eletrodomésticos local que tinha boas ofertas de usados. Durante essas conversas, comecei a perceber algo que, sinceramente, me surpreendeu. Emma realmente fazia perguntas interessantes sobre o meu trabalho e parecia genuinamente interessada nas respostas. Quando mencionei uma instalação complexa de VAC que havia feito no hospital local, ela quis saber sobre os desafios técnicos e como os sistemas comerciais diferiam dos residenciais. Quando falei sobre meu aplicativo de pesca, ela perguntou sobre o design da interface do usuário, como eu estava lidando com o armazenamento de dados e se eu tinha considerado adicionar recursos sociais, como avaliações de usuários ou compartilhamento de fotos. Essas não eram perguntas de cortesia para manter a conversa, ela estava genuinamente curiosa e oferecia ideias baseadas em sua própria experiência com processos de controle de qualidade. Sabe, disse ela uma noite enquanto eu embalava caixas, eu nunca entendi por que a Britney parecia tão entediada quando você falava sobre seus projetos. Desenvolvimento de software é basicamente resolver problemas usando lógica e criatividade, o que é incrivelmente fascinante quando você realmente presta atenção. Foi uma observação simples, mas me atingiu em cheio. Ali estava alguém que entendia que meus interesses não eram chatos ou inúteis, eram,
na verdade, bem legais quando se tomava o tempo para apreciá-los. Enquanto isso, Britney começou a aparecer sempre que Emma e eu estávamos discutindo coisas práticas da mudança. Ela ficava parada nas portas com uma expressão rígida, fazendo comentários passivo-agressivos sobre o quanto Emma estava sendo prestativa e como nunca a tinha visto se interessar tanto pela vida de outra pessoa. Você não acha estranho que minha colega de quarto esteja mais envolvida na sua situação de moradia do que eu jamais estive? Disse ela uma noite, quando nos pegou comparando planos de internet no meu laptop. Quero dizer, ela está sendo bem minuciosa com toda essa coisa da mudança. O que Britney não percebia é que essas conversas supostamente banais sobre velocidade de internet e transferência de contas de serviços eram, na verdade, as primeiras conexões intelectuais genuínas que eu tinha em meses. Emma entendia os aspectos técnicos do que eu fazia no trabalho e realmente apreciava as habilidades de resolução de problemas necessárias. Ela fazia perguntas inteligentes sobre meu processo de desenvolvimento do aplicativo e oferecia ideias que me ajudavam a pensar em recursos de forma diferente. Cerca de 3 semanas depois de eu ter me mudado para o duplex do outro lado da rua, fiz uma descoberta que mudou completamente minha compreensão do último ano da minha vida e do comportamento da Britney. Eu estava jantando com Emma na mesa da cozinha delas, apenas comendo pizza que sobrou e conversando sobre um livro de desenvolvimento de pequenas empresas que ela havia me recomendado, quando Britney entrou pela porta e congelou na entrada, como se tivesse nos pegado planejando algo ilegal. A visão de nós dois sentados ali, realmente aproveitando a companhia um do outro e tendo uma conversa de verdade, algo que aparentemente nunca tinha acontecido durante todo o meu relacionamento com ela, acionou algo nuclear dentro dela. Você tá de brincadeira comigo agora, explodiu ela, com as chaves ainda pendendo da mão. 3 semanas desde que terminamos e você já está aqui com a minha colega de quarto, como se tudo isso fosse algum tipo de armação elaborada. Levantei o olhar da minha pizza, genuinamente confuso com a raiva dela. Estamos jantando e falando sobre estratégias de desenvolvimento de negócios, não exatamente uma conspiração romântica. Mas Britney já estava fora de si. Ela se virou para Emma com puro veneno na voz. E você? Há quanto tempo está planejando essa pequena traição pelas minhas costas? Há quanto tempo estava esperando eu sair do caminho para dar o bote? Foi então que Emma fez algo que mudou completamente a trajetória da situação. Ela se levantou calmamente, olhou Britney nos olhos e disse a verdade completa, desde a primeira semana em que o conheci. O silêncio na cozinha foi absolutamente ensurdecedor. Eu sinto atração pelo Jake desde o dia em que você o trouxe aqui pela primeira vez, continuou Emma em voz baixa, e fiquei frustrada vendo você tratá-lo como lixo por mais de 1 ano. O rosto de Britney ficou completamente pálido. Ah, então você é a colega de quarto leal que estava apenas cuidando dos meus interesses o tempo todo. Não, respondeu Emma com uma calma firme que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sou a pessoa que vem incentivando anonimamente o desenvolvimento do aplicativo de pesca do Jake há meses, porque realmente acho que é brilhante. E queria que ele soubesse que alguém acreditava no seu trabalho. Eu a encarei, peças de um quebra-cabeça subitamente se encaixando. Incentivo anônimo. As bochechas de Emma ficaram levemente vermelhas, mas ela manteve contato visual. Aquelas avaliações detalhadas de usuários na sua página da App Store, do Fish Enthusiast A a Z, as sugestões abrangentes para novos recursos que você recebia pelo seu formulário de feedback, os relatórios de testes beta com achados detalhados de bugs e melhorias de experiência do usuário, tudo aquilo era meu. Minha mente estava completamente atordoada. Por meses, eu tivera esse usuário misterioso incrivelmente solidário, que deixava comentários cuidadosos sobre meu aplicativo, sugeria melhorias inteligentes que eu não tinha pensado e até ajudava a identificar falhas e problemas de interface. Essa pessoa tinha sido mais apoiadora e incentivadora do meu trabalho criativo do que minha própria namorada jamais foi. Eu não suportava ver a Britney desprezar sua inteligência e criatividade como se fossem defeitos de caráter, em vez de qualidades incríveis, continuou Emma. Seu aplicativo é genuinamente inovador, e você merece saber que alguém aprecia o que você está construindo. Ela pegou o telefone e me mostrou capturas de tela de todo o feedback que tinha enviado ao longo dos meses, sugestões técnicas detalhadas, melhorias na interface do usuário e até ideias de marketing para expandir a base de usuários. Era incrivelmente completo e útil, coisas que realmente moldaram como desenvolvi novos recursos. Eu tenho usado seu aplicativo nas minhas próprias pescarias, e honestamente, ele é melhor do que qualquer outra coisa disponível, disse ela. A integração de dados é inteligente, a interface é intuitiva e os recursos de comunidade que você adicionou no mês passado estão perfeitos. Você deveria se orgulhar do que construiu.
A expressão da Britney mudou de raiva para algo próximo do pânico quando percebeu que, não apenas a colega de quarto a estava apoiando de formas que ela nunca fez, mas que claramente havia um nível mais profundo de compreensão e conexão intelectual acontecendo, do qual ela tinha estado completamente alheia. Isso é completamente insano, disse Britney, a voz ficando cada vez mais estridente. Vocês dois estão agindo como se eu fosse algum tipo de vilã aqui, quando eu estava apenas sendo honesta sobre o que queria em um relacionamento. Foi então que Emma soltou a bomba que deixou tudo absolutamente claro e mostrou o quanto ela tinha prestado atenção no comportamento da Britney. Você quer dizer honesta como tem sido sobre sua caça a sugar daddies no Instagram? Perguntou Emma, mostrando algo no telefone. Ou honesta sobre seu flerte contínuo com aquele investidor em criptomoedas, o Chad da sua academia? O rosto de Britney ficou completamente branco. Eu sei sobre as sessões de mensagens diretas tarde da noite com homens mais velhos que postam fotos de seus carros caros, continuou Emma implacável. O jeito como toda a sua personalidade muda sempre que você fala sobre homens com dinheiro de verdade. Os múltiplos perfis em aplicativos de namoro onde você literalmente lista requisitos mínimos de renda para possíveis parceiros. Senti uma estranha combinação de alívio e nojo. Minhas crescentes suspeitas sobre o comportamento dela nos últimos meses não eram paranoia ou ciúme, afinal. Ah, e aqui está o meu favorito pessoal, disse Emma, com um tom na voz que eu nunca tinha ouvido antes, rolando a tela do telefone. O jeito como você vem chamando Jake de namorado de prática para suas amigas influenciadoras. Como se ele fosse algum tipo de rodinha de treino até você conseguir fisgar um peixe grande com dinheiro de verdade. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Namorado de prática. Todos aqueles meses me sentindo como se não fosse bom o suficiente, como se estivesse de alguma forma decepcionando, e ela literalmente me tratava como um substituto temporário enquanto procurava alguém melhor. O Chad me contou tudo, continuou Emma, sem piedade. Você tem perguntado a ele se acha que está se contentando ao namorar o Jake, reclamando que ele não ganha dinheiro suficiente para bancar o estilo de vida que você quer, se perguntando em voz alta se não deveria esperar por alguém com Tesla e uma cobertura no centro. A ironia devastadora da situação não me escapou. Britney vinha reclamando para o seu potencial upgrade sobre minhas supostas insuficiências e falta de ambição, enquanto Emma secretamente celebrava e apoiava exatamente a criatividade, a ética de trabalho e a inteligência que Britney achava tão entediantes e inúteis. Então, não, concluiu Emma com firmeza, eu absolutamente não me sinto culpada por me atrair por alguém que merece coisa melhor do que ser tratado como um degrau humano enquanto você fazia audições para sugar daddies no Instagram. A resposta imediata da Britney a ter seu comportamento completamente exposto foi lançar o que só pode ser descrito como um ataque nuclear nas redes sociais. Em poucas horas após nossa confrontação na cozinha, seus stories no Instagram estavam lotados de postagens dramáticas sobre amigos falsos que te apunhalam pelas costas e colegas de quarto cobra que traem sua confiança quando você está mais vulnerável. Ela criou uma narrativa elaborada de vítima, onde era a parte inocente que havia sido pega de surpresa por um plano calculado de vingança, postou citações inspiradoras sobre pessoas tóxicas e traição com legendas como quando alguém te mostra quem realmente é. Acredite da primeira vez e às vezes as pessoas mais próximas são as que planejam sua queda. A estratégia dela parecia ser reunir nosso grupo de amigos em comum, posicionando-se como a parte injustiçada que havia sido sistematicamente manipulada por sua supostamente leal colega de quarto e seu vingativo ex-namorado trabalhando juntos para destruir sua felicidade. Mas Britney subestimou gravemente o quanto o comportamento dela no último ano havia sido notado, comentado e, francamente, criticado por pessoas no nosso círculo social. A primeira grande rachadura na sua narrativa de vítima apareceu quando um amigo em comum da minha academia comentou em um dos posts mais dramáticos de traição dela. Você não estava literalmente me perguntando há 2 semanas se eu achava que aquele cara das criptomoedas, o Chad, era material para relacionamento, enquanto ainda estava supostamente feliz com o Jake. Esse único comentário abriu as comportas de um jeito que Britney claramente não tinha previsto. De repente, outros amigos começaram a compartilhar suas próprias observações e experiências com o comportamento dela. Um amigo do nosso grupo de trilhas postou sobre como se sentiu desconfortável ao ver Britney flertar abertamente com homens que pareciam ricos em festas enquanto eu estava bem ali do lado, como ela tocava nos braços deles. Ria exageradamente das piadas medíocres e fazia comentários diretos sobre como alguns homens simplesmente têm essa energia natural de sucesso que é tão atraente. Jéssica, que trabalhava com Britney em um dos clientes de mídia social dela, compartilhou capturas de tela de conversas de texto onde Britney reclamava que eu era demasiado contente com a mediocridade e que não tinha ambição financeira suficiente para uma mulher com objetivos e padrões reais.
A revelação mais prejudicial veio de Sarah, que tinha estado na festa de aniversário da Britney apenas 4 meses antes. Aparentemente, Britney passou a noite inteira pedindo desculpas às pessoas pela minha presença, descrevendo-me como um fofo, mas meio básico e explicando que estava tentando ajudá-lo a desenvolver metas de carreira maiores e mais ambições sociais. Cada novo comentário e captura de tela destruía sistematicamente a narrativa de vítima cuidadosamente construída por Britney, revelando um padrão consistente de comportamento manipulador e desrespeitoso que nossos amigos vinham silenciosamente observando e discutindo entre si há meses. Mas o golpe final na campanha dela nas redes sociais veio da fonte mais inesperada, o próprio Chad, o investidor em criptomoedas que ela vinha posicionando como seu potencial upgrade e o catalisador para o nosso rompimento. Britney, preciso ser completamente honesto com você, dizia o comentário público dele. Você tem me deixado muito desconfortável com suas investidas há meses. Eu sabia que você tinha um namorado e, todas as vezes que tentei manter limites apropriados, você pressionava ainda mais. Continuava fazendo perguntas pessoais invasivas sobre minha renda e minha carteira de investimentos, sugerindo que nos encontrássemos sozinhos fora da academia, fazendo comentários diretos sobre como seu relacionamento atual não estava atendendo aos seus padrões financeiros. Isso foi completamente inapropriado e, sinceramente, fiquei com pena do Jake, porque ele parecia ser um cara genuinamente íntegro que não merecia ser desrespeitado assim. A revelação de que seu principal alvo não apenas rejeitara suas investidas o tempo todo, mas também sentia simpatia por mim, destruiu completamente o que restava de sua reputação e de sua narrativa de vítima. A seção de comentários da sua postagem tornou-se um verdadeiro cemitério de capturas de tela, histórias pessoais e relatos diretos do comportamento interesseiro e dos padrões manipuladores de relacionamento da Britney. Amigos começaram a postar evidências das declarações contraditórias dela, capturas de tela onde reclamava da minha suposta falta de ambição enquanto, ao mesmo tempo, se gabava para outras pessoas por namorar alguém com um emprego estável e casa própria. Mensagens onde chamava nosso relacionamento de entediante e limitante enquanto postava fotos nossas com legendas sobre ser abençoada com um parceiro tão incrível e solidário. A hipocrisia estava escancarada para todos verem. A revelação mais marcante e devastadora veio quando Lisa, uma amiga em comum, compartilhou uma mensagem de voz real que Britney havia enviado a ela apenas 2 semanas antes do nosso rompimento. Na gravação, era possível ouvir claramente Britney dizendo, quer dizer, eu amo Jake como pessoa, mas ele simplesmente não é rico o suficiente para mim a longo prazo. Você sabe, eu preciso de alguém que ganhe muito dinheiro e tenha objetivos financeiros maiores. Mas ele é o namorado perfeito por agora, tão estável, confiável e doce, como o placeholder ideal enquanto eu descubro minhas opções reais. A destruição sistemática da reputação de Britney aconteceu de forma tão rápida e completa que, no final daquela semana, ela deletou a maioria de suas postagens dramáticas e colocou sua conta totalmente no modo privado. Mas o dano já estava feito e as capturas de tela de tudo haviam sido salvas e compartilhadas. Nosso círculo social inteiro agora tinha uma visão cristalina de quem ela realmente era e de como vinha tratando não apenas a mim, mas todo o conceito de relacionamentos honestos e respeitosos em geral. Britney acabou se mudando do apartamento que dividia com Emma em até 2 semanas após sua implosão nas redes sociais. Ela alegou que não podia lidar com o fato de morar do outro lado da rua da lembrança constante da traição final da minha colega de quarto, mas o que ela realmente não conseguia suportar era a realidade de ver 2 pessoas construindo algo autêntico e genuíno juntas, baseado em respeito mútuo, interesses compartilhados e compatibilidade real. Enquanto Emma ajudava Britney a embalar sua extensa coleção de ring lights, tripés para celular e roupas de grife que não podia realmente pagar, descobri a extensão total de consolidar Emma tinha sido durante os meses mais sombrios do meu relacionamento. Ela vinha compartilhando anonimamente meu aplicativo de pesca em fóruns e grupos relevantes online, incentivando meu trabalho de desenvolvimento deixando feedback técnico detalhado e útil, e até havia convencido a senhora Rodrigues a me oferecer um aluguel com desconto, descrevendo-me como uma boa pessoa genuína sendo completamente subestimada por alguém que não o merece. 6 meses depois, o estilo de vida de influenciadora cuidadosamente construído por Britney tinha desmoronado completamente, enquanto minha vida havia tomado um rumo que eu nunca poderia ter imaginado. Meu aplicativo de pesca havia explodido além das minhas expectativas mais otimistas, mais de 85 mil usuários ativos, parcerias com lojas de artigos de pesca e empresas de aluguel de barcos locais, e até interesse sério de grandes empresas de recreação ao ar livre em licenciar a tecnologia e escalá-la nacionalmente. O apoio anônimo, o feedback detalhado e os testes beta que Emma forneceu durante aqueles meses cruciais de desenvolvimento inicial foram absolutamente fundamentais para tornar o aplicativo tão bom quanto se tornou.
Sua experiência em controle de qualidade me ajudou a identificar e corrigir problemas de experiência do usuário que eu nunca teria percebido sozinho. Enquanto isso, a carreira de Britney nas redes sociais tinha implodido de maneira tão espetacular que era quase difícil de assistir. O drama da explosão pública dela havia destruído completamente sua credibilidade junto às empresas locais que pagavam pelo seu conteúdo promocional. Sua contagem de seguidores despencou à medida que as pessoas perceberam que seu estilo de vida era pura fachada, sustentado por cartões de crédito estourados e dinheiro da família, que ela gastava em um ritmo insustentável. Ela foi obrigada a voltar a morar com os pais depois de ficar sem dinheiro tentando manter uma imagem e um estilo de vida que simplesmente não podia pagar. A última notícia que tive foi que ela estava trabalhando meio período no varejo enquanto tentava reconstruir sua presença nas redes sociais, mas a internet nunca esquece e sua reputação estava permanentemente danificada. Emma e eu já estávamos oficialmente juntos havia cerca de 4 meses naquela altura, e nosso relacionamento era construído sobre uma base completamente diferente de tudo que eu já tinha experimentado antes. Passávamos as noites trabalhando em nossos respectivos projetos, ela nas certificações de controle de qualidade e eu desenvolvendo novos recursos para o aplicativo. Nos fins de semana íamos fazer trilhas, tínhamos longas conversas sobre livros, tecnologia e ideias que realmente importavam para nós dois. Ela havia começado a ajudar na parte de desenvolvimento de negócios do meu aplicativo, e seu conhecimento analítico tinha sido inestimável para melhorar a retenção e o engajamento dos usuários. Nós realmente estávamos construindo algo juntos, em vez de apenas encenar um relacionamento para agradar os outros. Foi então que Britney e Chad apareceram na minha porta. Era uma terça-feira à noite, por volta das 7 horas, quando ouvi a batida. Abri a porta e encontrei os dois na minha varanda, parecendo absolutamente desesperados e derrotados. Britney claramente tinha chorado recentemente, a maquiagem borrada e o ar de quem não dormia direito. Chad parecia extremamente desconfortável e ficava olhando ao redor, como se não quisesse estar ali. Jake, começou Britney, a voz trêmula e incerta, nós, realmente precisamos falar com você sobre algo importante, por favor. Eu me encostei no batente da porta sem convidá-los a entrar, genuinamente curioso para saber o que poderia ter trazido os dois juntos até minha porta. O que está acontecendo? Chad pigarreou, visivelmente constrangido. Olha, cara, eu sei que isso é muito desconfortável para todos, mas estamos em uma situação bem desesperadora e ouvimos, através de amigos em comum, que talvez você pudesse nos ajudar. Levantei uma sobrancelha. Ajudar vocês com o que exatamente? Foi então que toda a história patética veio à tona. Os investimentos em criptomoedas de Chad haviam dado terrivelmente errado, ele perdeu quase US$ 180 mil quando um projeto de altcoin que ele vinha promovendo fortemente se revelou um golpe completo. Ele enfrentava potencial falência e até alguns problemas legais por incentivar outras pessoas a investirem no que acabou sendo um esquema fraudulento. Britney tinha torrado suas economias e estourado vários cartões de crédito tentando manter seu estilo de vida e imagem de influenciadora. Agora estava com dívidas sérias e tinha sido obrigada a voltar para a casa dos pais, completamente humilhada e financeiramente arruinada. Mas aqui vem a parte realmente interessante, eles tinham ouvido, pela nossa rede de amigos, que meu aplicativo de pesca estava indo incrivelmente bem, que empresas grandes haviam demonstrado interesse em adquiri-lo e que eu estava potencialmente diante de um ganho financeiro que mudaria minha vida, e eles queriam fazer parte disso. Eu sei que errei muito, disse Britney, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fui imatura e egoísta, e te tratei muito mal quando você merecia muito mais. Mas aprendi com meus erros, cresci como pessoa, e acho que poderíamos ser grandes parceiros de negócios agora. Tenho ampla experiência em marketing e conexões no espaço de influenciadores que poderiam ser incrivelmente valiosas para escalar seu aplicativo. Chad entrou com seu próprio discurso, e eu entendo o lado de investimento e finanças, mesmo que tenha tido alguns contratempos recentemente. Poderíamos ajudar você a navegar pelo processo de aquisição, talvez fazer algum tipo de parceria em que ajudamos com financiamento e desenvolvimento de negócios em troca de participação acionária. Olhei de um para o outro, a mulher que me tratou como um substituto temporário e o cara que deveria ser o upgrade dela, agora ambos desesperados e praticamente implorando ajuda ao namorado de prática, que eles desprezaram e descartaram. Então, deixa eu ver se entendi direito, falei devagar, deixando toda a ironia da situação penetrar. Britney, você me chamou de medíocre e sem ambição, me tratou como se eu não fosse bom o suficiente para seus padrões, me humilhou publicamente enquanto tentava secretamente trocar por alguém mais rico. E Chad, você foi o cara para quem ela queria trocar, que sabia que ela estava em um relacionamento sério, mas aparentemente não se importava em ser a estratégia de saída dela.
E agora vocês dois querem que eu salve vocês das consequências das próprias escolhas. Eles trocaram olhares desesperados, claramente esperando que eu fosse a pessoa maior e os ajudasse a sair do buraco que cavaram para si mesmos. O negócio é o seguinte, continuei, aproveitando o momento mais do que deveria. Emma me avisou meses atrás que pessoas como vocês sempre voltam rastejando quando percebem que cometeram um grande erro. Pessoas que tratam os outros como degraus descartáveis só entendem o valor da lealdade e dos relacionamentos genuínos quando precisam desesperadamente de algo. Britney tentou interromper com mais desculpas e promessas. Jake, por favor, eu sei que te machuquei muito, mas eu realmente mudei e aprendi com essa experiência. Eu poderia trazer muito valor para o seu negócio e mais nada, cortei firme. Você teve sua chance de fazer parte de algo real e significativo. Em vez disso, escolheu perseguir símbolos de status e tratar as pessoas como lixo enquanto fazia testes para um negócio melhor. Emma viu o potencial no meu trabalho quando você achava que era uma perda de tempo entediante. Ela apoiou meus sonhos e ambições quando você tinha vergonha deles. Ela é a razão pela qual este aplicativo teve sucesso e se tornou valioso, não você. Vi o desespero crescer no rosto dos dois quando perceberam que eu não seria a salvação financeira deles. Aqui está exatamente o que vai acontecer, falei com firmeza. Absolutamente nada. Vocês dois vão resolver seus próprios problemas do mesmo jeito que eu construí meu sucesso, com trabalho duro, tratando as pessoas com respeito genuíno e construindo algo de valor real, em vez de buscar atalhos e usar pessoas como degraus para algo melhor. Comecei a fechar a porta e então pausei para uma última observação. Ah, e Britney, aquele namorado de prática de quem você tinha tanta vergonha e mal podia esperar para trocar, no fim das contas era exatamente o tipo de pessoa que valia a pena investir desde o começo, você só nunca se deu ao trabalho de perceber. Ao fechar a porta com firmeza, ouvi Britney começar a chorar alto e Chad tentando convencê-la de que talvez pudesse encontrar outro jeito de me fazer ajudar. Emma apareceu ao meu lado no corredor, tendo visto e ouvido toda a interação da cozinha. Como se sente? Perguntou ela, me abraçando com um sorriso. Sabe de uma coisa? Está absolutamente perfeito. 8 meses depois, vendi meu aplicativo de pesca para uma grande empresa de recreação ao ar livre por $1.800.000. Emma e eu usamos parte do dinheiro como entrada para uma bela casa com uma oficina onde ambos podemos dedicar-nos aos nossos projetos e hobbies. Estamos planejando nosso noivado para a próxima primavera e já trabalhando juntos no nosso próximo aplicativo, desta vez focado em trilhas de caminhada, condições e planejamento de atividades ao ar livre. Às vezes, a melhor vingança realmente é viver bem e escolher as pessoas certas para construir essa vida. A última notícia que tive foi que Britney estava trabalhando no varejo no shopping e ainda morando com os pais, tentando sem sucesso reconstruir sua presença nas redes sociais. Chad declarou falência e voltou para a pequena cidade de onde veio originalmente. Enquanto isso, Emma e eu acordamos todas as manhãs gratos um pelo outro e animados com o que estamos construindo juntos. No fim das contas, quando você finalmente para de aceitar ser tratado como um substituto, crie espaço para algo que realmente vale a pena ter. No jantar de Natal meu pai anunciou, vamos vender a empresa da família, vocês não vão receber nada. Meus irmãos sorriram com sarcasmo. Perguntei, quem é o comprador? Ele sorriu e disse, Cardinal Logistics. Eu sorri de volta, pai, eu sou a Cardinal Logistics. A sala ficou em silêncio. Então soltei a verdadeira bomba. Certo, Reddit, essa história abrange 12 anos de planejamento cuidadoso, mas os verdadeiros fogos de artifício começaram no último Natal e continuaram por um ano inteiro de guerra. Desde então tem sido uma obra-prima de disfunção familiar e a vingança mais doce que você já viu. Nomes alterados por razões óbvias. Tenho 35 anos, sou homem e o filho do meio da família. Meu pai Antônio dirige uma empresa de logística que vamos chamar de Crovin Freight, iniciada pelo meu avô em 1982, transportando aço entre fábricas com um único caminhão Peterbilt caindo aos pedaços. Meu pai assumiu em 1998 e construiu um império regional de transporte de cargas. Quando eu já era suficientemente velho para entender de negócios, morávamos em Naperville, com mais espaço do que sabíamos como usar. Meu irmão mais velho, Vincent, é o filho dourado e a pessoa mais mimada e arrogante que você já conheceu. Com 1,88 m, jogou futebol americano medíocre na faculdade estadual até estourar o joelho no segundo ano. Depois se formou em administração de empresas com as doações do papai mantendo sua média acima do mínimo. No dia seguinte à formatura, papai lhe entregou um cargo de gerente de operações com salário de $80.000, como se ele tivesse merecido, em vez de apenas ter nascido primeiro.
Vincent trata a empresa como seu caixa eletrônico pessoal, aparece de ressaca 3 dias por semana, faz almoços de negócios de 2 horas em clubes de strip e nunca encontrou uma despesa da empresa que não pudesse justificar. O sujeito comprou um caminhão de US$ 60.000 para reuniões com clientes e o usa para levar seu jet ski ao lago todo fim de semana. Já minha irmã mais nova, Amara, é uma armadilha de sede ambulante do Instagram que transformou nosso sobrenome em sua marca pessoal. Seu blog de estilo de vida de armazém à riqueza tem 200 mil seguidores fanáticos, mas essa garota nunca pôs os pés em um armazém de verdade. Acha que logística significa ser lógica nas compras e se autodenomina uma especialista do setor enquanto posta fotos de biquíni ao lado dos nossos caminhões. E eu sou aquele que realmente herdou a ética de trabalho do vovô e o talento para números do papai. Sou obcecado por otimização de cadeia de suprimentos desde o ensino médio. Fui para Northwestern estudar engenharia industrial e economia, me formei magna cum laude, mas, de alguma forma, toda vez que havia uma reunião estratégica na mesa de jantar, papai olhava através de mim como se eu fosse um empregado. Mamãe, Eleanor, vem de uma família de policiais de Chicago, o que significa que sua solução para conflitos familiares é ou dar suporte aos filhos preferidos ou afogar os problemas no vinho. Ela é a rainha da positividade tóxica. Damin, por que você não pode apoiar mais o sucesso do seu irmão, enquanto ignora completamente que o sucesso de Vincent consiste em aparecer bêbado e assediar a recepcionista? O ponto de ruptura veio quando eu tinha 23 anos, recém-formado em Northwestern. Desenvolvi um algoritmo de otimização de rotas que poderia ter reduzido nossos custos operacionais em 30%. Passei 3 meses criando planilhas, rodando simulações, preparando uma apresentação que faria consultores da McKinsey chorarem. Papai finalmente concordou em me deixar apresentar para a equipe de gestão, como uma experiência de aprendizado. Imagine isso, uma sala de conferências com cheiro de café e fumaça de diesel, gerentes médios que estavam na empresa desde o governo Clinton, eu com meu laptop e gráficos coloridos. 15 minutos depois de começar minha apresentação, papai olha para o relógio e me interrompe. Certo, filho, já chega, disse com aquele sorriso de desprezo que mostra que ele está se divertindo ao destruir meus sonhos. Esse negócio de computador é bem criativo, mas transporte é sobre relacionamentos e experiência, não matemática sofisticada de um garoto de faculdade que nunca sujou as mãos. Então ele se virou para a equipe com um ar teatral de desprezo. Meu filho mais novo acabou de sair da faculdade, ainda pensa como um livro-texto em vez do mundo real. A juventude de hoje acha que pode mudar tudo com planilhas. Vincent entende o que esse negócio realmente precisa, liderança de verdade, não teorias acadêmicas. A humilhação queimava como ácido de bateria. Naquela noite, sentado no apartamento do meu melhor amigo Silas, bebendo bebidas baratas e planejando minha fuga, tomei uma decisão que mudaria tudo. Vamos construir nossa própria empresa, eu disse a ele, e quando terminarmos, esses idiotas não vão saber o que os atingiu. Havia um membro da família que via através de toda essa besteira desde o primeiro dia, o irmão mais novo do meu pai, Arthur. Tio Arthur, com 60 anos, é tudo o que meu pai finge ser, mas não é. Começou do nada, construiu uma empresa de construção de sucesso com trabalho duro de verdade e depois a vendeu por 8 dígitos. O cara tem mais dinheiro do que o resto da família junto, mas você nunca saberia vendo seus desgastos e sua caminhonete Ford de 20 anos. Ele mora em Chicago, a cerca de 1 hora da casa da família. Arthur e papai se odeiam desde crianças, principalmente porque Arthur nunca acreditou no mito da família romano de ser especial. Naquele fim de semana, após o desastre da apresentação, fui até a casa de Arthur e contei tudo. Bom, ele disse quando terminei de explicar meu plano, Antônio precisa aprender o que acontece quando se subestima as pessoas. Quanto capital inicial você precisa? Tenho 8.000 guardados e Silas tem cerca de 3. Isso é brincadeira de amador, interrompeu Arthur. Se você quer construir algo que os faça se borrar, precisa de dinheiro de verdade. Eu entro com $200.000, sem condições. Considere como um investimento para ver meu irmão engolir o orgulho. Foi assim que a guerra começou, embora eu ainda não soubesse. Anos 1 a 3, a fundação. Mudei-me para Atlanta com $8.000 de economia, um plano de negócios que Silas e eu rabiscamos em guardanapos de bar e um fundo de guerra de $200.000, cortesia do tio Arthur. Papai achou que era apenas uma fase, o seu garoto da faculdade fugindo para brincar de empreendedor. Ele vai voltar quando gastar todo o dinheiro do papai, ouvi ele dizendo para a mamãe durante uma das nossas cada vez mais raras ligações. Aqueles primeiros anos foram brutais, mesmo com o apoio de Arthur.
Silas e eu dividíamos um apartamento decente, em vez de um hotel cheio de baratas, mas ainda trabalhávamos 90 horas por semana, sobrevivendo com energéticos e a certeza de que cada dólar gasto com sabedoria era mais um prego no caixão da minha família. Criei a Cardinal Logistics em nome meu e de Silas, mas mantive minha participação em segredo. Começamos com uma única van de carga decente, em vez de uma sucata. E contratos para entregas de última milha que empresas maiores não queriam tocar. Cada dólar voltava para o negócio, exceto pelas despesas modestas de subsistência e pelas atualizações trimestrais de Arthur. Arthur ligava a cada poucos meses para saber como iam as coisas, geralmente enquanto mexia em algum carro na sua garagem. Como vai o império, garoto? Seu pai ainda acha que você está brincando de empresário de faz de conta. Estamos chegando lá, mais devagar do que eu gostaria, mas estamos construindo algo sólido. Bom, leve o tempo que for preciso, faça do jeito certo. Anos 4 a 8, a fase de crescimento. Silas cuidava das operações na rua, o cara sabia conversar com estivadores e negociar com despachantes como se tivesse nascido para isso. Eu me concentrava na parte de trás, otimização de rotas, captação de clientes e construção lenta de relacionamentos com fabricantes que precisavam de parceiros de transporte confiáveis. O grande avanço veio no 5º ano, quando um importante fabricante de peças automotivas procurava um parceiro logístico que pudesse atender às suas exigências de entrega das Tintime. As grandes empresas eram rígidas demais, as pequenas eram pouco confiáveis, nós estávamos exatamente no ponto ideal, grandes o suficiente para lidar com volume, pequenos o bastante para nos adaptarmos rapidamente. Esse contrato levou a mais 3. No 8º ano tínhamos 40 caminhões, 60 funcionários e clientes em todo o Sudeste. Silas tornou-se meu diretor de operações e coproprietário, o cara ganhou cada ponto percentual com sangue, suor e soluções criativas. Anos 9 a 12, a coleta de informações. Arthur visitou nossa instalação em Atlanta naquele ano, caminhando pelo nosso moderno centro de despacho e base de manutenção com o olhar satisfeito de quem vê seu investimento dar frutos. Antônio teria um aneurisma se visse este lugar, disse ele, admirando nosso sistema de roteamento controlado por computador, tudo de última geração, funcionários felizes, margens de lucro reais, tudo que a operação dele deveria ser, mas não é. Durante todo esse tempo mantive minha família no escuro. Nas ligações de fim de ano eu era vago, trabalhando com transporte, indo bem por aqui. Papai nunca pressionou por detalhes porque já tinha descartado minha carreira como uma birra prolongada, mas aqui está o detalhe importante. Nos últimos 3 anos, eu vim estudando silenciosamente a operação da Crovin Freight, arquivos financeiros públicos, relatórios do setor, conversas com clientes em comum. A empresa estava sangrando dinheiro devido a rotas desatualizadas, custos fixos inflados e as brilhantes estratégias de crescimento de Vincent, que envolviam equipamentos caros que eles não conseguiam utilizar de forma eficiente. Arthur também me passava informações internas. A conversa era que Antônio Romano estava com dificuldades. Seu irmão está destruindo essa empresa, uma má decisão de cada vez, Arthur me disse numa de nossas ligações. Antônio é orgulhoso demais para admitir que precisa de ajuda, e Vincent é burro demais para perceber os problemas que está criando. Eles estão perdidos e nem sabem disso ainda. 6 meses antes do Natal, pedi ao meu advogado para enviar uma oferta de aquisição anônima por meio de uma empresa de fachada. Papai a rejeitou sem nem agendar uma reunião, orgulhoso demais para admitir que precisava de ajuda, mesmo de uma corporação sem rosto oferecendo uma tábua de salvação. Foi aí que decidi que era hora de ir para o ataque total. Na semana antes do Natal, eu estava sentado no meu escritório de canto com vista para o horizonte de Atlanta, finalizando o que seria o maior golpe de negócios da história da família Romano ou uma forma espetacular de destruir todos os relacionamentos que já tive, provavelmente ambos. Silas bateu na porta, entrou com 2 xícaras de café e seu sorriso de desprezo característico. Então vamos mesmo fazer essa missão kamikaze nas férias da família? Com certeza. É hora dessas pessoas aprenderem o custo de nos subestimarem. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Arthur, voo chega às 3 da tarde. Isso vai ser lindo. Sim, é isso mesmo, tio Arthur também estava voando para Chicago. Passei a semana me preparando para Chicago como se estivesse planejando uma operação militar. Nada de roupas casuais associadas à minha fase de fracasso, em vez disso, ternos sob medida, um Rolex Submariner que custou mais do que meu pai paga a maioria dos motoristas por ano, sapatos de couro que custam o que algumas pessoas gastam de aluguel.
A casa da família estava exatamente igual, arquitetura suburbana exagerada, gramado perfeitamente cuidado apesar da neve de dezembro, luzes de Natal enroladas em tudo como se o lugar estivesse fazendo teste para um filme natalino. O escritório de casa do papai era exatamente o que você esperaria, móveis de couro, mesa de mogno, paredes cobertas de prêmios do setor, o cheiro de charutos caros e de insegurança pairando no ar. Bati uma vez e entrei sem esperar, movimento de poder, mais sutil. Papai levantou os olhos do computador, surpresa passando rapidamente pelo seu rosto marcado pelo tempo antes de se transformar na sua mistura habitual de decepção e irritação leve. Damien, você veio para casa. Ele se levantou para um aperto de mão constrangedor. Combinação de abraço e aperto de mão. Como vão os negócios? Não posso reclamar, respondi, lançando um olhar para os papéis espalhados sobre a mesa dele, relatórios financeiros, documentos jurídicos, e ali, parcialmente escondida sob uma revista da indústria de transporte, a proposta de aquisição da Cardinal Logistics com o nosso logotipo claramente visível. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. E você, Vincent, está se mantendo ocupado? Antes que papai pudesse elaborar, o telefone tocou. Com licença, isso é importante, disse, virando-se para atender. Aproveitei a oportunidade para examinar mais atentamente os documentos visíveis. Lá estava, o pacote completo de aquisição, termos legais e o que parecia ser correspondência de seu advogado recomendando a aceitação, a oferta da minha empresa para comprar a dele, e ele não tinha a menor ideia de que o filho fracassado estava por trás disso. Desculpe por isso, disse ele, juntando apressadamente os papéis. Muitas coisas acontecendo agora, grandes oportunidades para a empresa. O jantar de Natal na casa dos romanos sempre foi um espetáculo, e este ano mamãe tinha se superado. A mesa da sala de jantar estava posta com a porcelana boa, que só aparecia em feriados ou para impressionar clientes. O cheiro de prime rib do famoso Yorkshire pudding da mamãe preenchia a casa. Os assentos seguiam a hierarquia tradicional dos romanos, papai na cabeceira, Vincent à sua direita, Amar à sua esquerda, mamãe na outra Pontecilas e eu relegados às posições laterais. Vincent dominava a conversa com seu lixo tóxico de sempre, se gabando de colocar funcionários em seu devido lugar e de como tinha demitido 3 motoristas por problemas de atitude. Essas pessoas precisam entender o lugar delas na hierarquia, disse Vincent, cortando seu bife como se estivesse falando sobre gado. Papai construiu esta empresa com disciplina e respeito. Você dá uma polegada para esses motoristas e eles pegam 1 quilômetro. Papai assentiu com aprovação. Vincent entende. Você não pode administrar uma empresa como uma democracia. No mundo real, algumas pessoas lideram e outras seguem ordens. A provocação era claramente direcionada a mim, mesmo eu estando sentado ali. Depois de alguns minutos dessa baboseira, papai decidiu soltar a bomba. Bem, Damien, tenho uma notícia. Sim. Estamos vendendo a empresa da família. Silêncio. Está mesmo? Sim. E como você, sabe, não contribuiu com nada além de decepção, também não vai receber nada. Achei que você deveria saber, filho, disse ele, enquanto meus irmãos sorriam com arrogância. Perguntei friamente, e quem é o comprador? Cardinal Logistics, 50 milhões de dólares, disse com orgulho. Apenas sorri para ele. Foi então que a campainha tocou. Mamãe pareceu confusa. Quem será? Não estamos esperando mais ninguém. Meu pulso acelerou, exatamente no horário. Da sala de jantar, ouvimos a voz da mamãe vinda da porta da frente, Arthur. Mas o que é isso? Não sabíamos que você estava na cidade. O silêncio na mesa foi imediato e absoluto. O garfo de papai parou no meio do caminho até a boca, seu rosto passando por várias tonalidades de confusão e raiva. Quem diabos convidou ele? Murmurou papai. Arthur entrou na sala de jantar como se fosse dono do lugar, usando seu uniforme habitual de jeans gastos, camisa de flanela e botas com biqueira de aço. Feliz Natal, Antônio, disse Arthur, com um sorriso que era metade amigável, metade vá se ferrar. Vincent, Amara. Virou-se para mim e para Silas com surpresa exagerada. Bem, não é que é o Damien. O rosto de papai agora estava roxo. Arthur, o que diabos você está fazendo aqui? Um homem não pode visitar a família no Natal, perguntou Arthur inocentemente, puxando a cadeira vazia ao meu lado. Além disso, eu tinha alguns negócios em Chicago e achei que poderia combinar prazer com, bem, mais prazer. Negócios? Perguntou Amara, imediatamente interessada. Ah,
Apenas algumas oportunidades de investimento, disse Arthur casualmente. O garoto tem me mantido ocupado com seus empreendimentos lá em Atlanta. As palavras bateram como um tapa físico. O garfo de papai caiu no prato. Que empreendimentos? Exigiu Vincent. Arthur olhou para mim com surpresa teatral. Ah, você não contou a eles sobre a Cardinal Logistics? Poxa, Damien, achei que família fosse para saber dos sucessos uns dos outros. A temperatura da sala pareceu cair 20 graus. Papai me encarava como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Cardinal Logistics, repetiu lentamente. A empresa que está tentando nos comprar. Não tentando, corrigiu Arthur alegremente. Já comprou. O contrato está assinado, selado e entregue. Meu sobrinho aqui é dono da sua empresa a partir de amanhã de manhã. O que se seguiu foi o caos mais lindo que já testemunhei. Papai empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela tombou. Vincent começou a hiperventilar, e o celular de Amara estava gravando tudo. Cala a boca, isso é impossível, gaguejou papai. A Cardinal Logistics é dirigida por gente séria, não pelo meu filho fracassado brincando de empresário em Atlanta. Na verdade, Antônio, disse Arthur, a Cardinal Logistics é administrada por duas pessoas muito sérias, seu filho, que é mais inteligente do que você jamais lhe deu crédito, e o parceiro dele aqui, que é mais durão do que você jamais foi. Ah, e financiada pelo seu irmão Ovelha Negra, que você vem ignorando há 20 anos. Arthur se recostou, satisfeito. Veja, enquanto você estava administrando seu pequeno reino até a ruína e ensinando o Vincent a desviar dinheiro das contas da empresa, Damien e eu estávamos construindo algo que realmente funciona. Isso atingiu como um trem de carga. Papai girou para encarar seu filho dourado, que estava completamente pálido. Do que diabos ele está falando, Vincent? Antes que Vincent pudesse negar, tirei meu tablet. $75.000 ao longo de 18 meses, pai, contratos de manutenção fantasmas, compras de peças infladas, funcionários fantasmas. Tenho registros de transações, logs de IP mostrando que as entradas falsificadas vieram do computador do escritório de Vincent. Vincent emitia sons como um peixe morrendo. Isso é ridículo, pai, ele está blefando. Isso, eu nunca, não. Arthur sorriu. Isso é diligência prévia, algo que você deveria ter aprendido naquele diploma de administração que o Antônio comprou para você. Papai afundou na cadeira como se tivesse sido esvaziado. Por quê? Perguntou, a voz quase num sussurro. Por que você faria isso com a sua própria família? Olhei para ele através dos destroços do jantar de Natal sentindo nada além de uma satisfação fria. Por quê, pai? Há 12 anos você me disse que eu tinha que escolher entre ser seu filho e ser bem-sucedido. Você fez essa escolha por mim quando decidiu que o direito de primogenitura do Vincent era mais importante que a minha confiança. Arthur ergueu a garrafa em um brinde de deboche. Um brinde Antônio Romano, que passou tantos anos olhando para baixo para as pessoas que esqueceu de olhar para cima e ver o próprio filho construindo um império bem acima da sua cabeça. Mas, quando Arthur se dirigia à porta depois de disparar seus últimos tiros, algo na expressão do papai mudou. O choque inicial estava desaparecendo, substituído por algo mais duro. Isso não acabou, disse baixinho. Arthur parou na soleira. O que foi, Antônio? Eu disse que isso não acabou. Você acha que pode simplesmente entrar aqui, humilhar minha família e roubar o trabalho de toda a minha vida? Você não tem ideia do que começou. Vincent tinha recuperado a voz, a cor voltando ao rosto junto com a velha arrogância. Essa besteira de espionagem corporativa não vai se sustentar no tribunal. Vamos ver quem vai rir por último quando meus advogados acabarem com você. Amara tinha parado de gravar. Isso vai render um conteúdo tão bom, murmurou. Arthur sorriu. Pode vir, Antônio. Vamos ver o que você tem. Quando a porta bateu atrás dele, percebi algo importante. A revelação no jantar de Natal não tinha sido o fim da história, mas o tiro de abertura do que estava prestes a se tornar uma guerra muito feia. Eles iriam contra-atacar com força, e, para ser sincero, eu estava ansioso por isso. 3 dias depois do Natal, eu estava de volta a Atlanta revisando os planos de integração para a aquisição da Crovin quando minha assistente entrou com uma expressão preocupada. Damien, você precisa ver isso. Houve alguns acontecimentos. Ela me entregou um tablet mostrando a edição matinal do Chicago Business Journal. A manchete fez meu sangue gelar, briga de família vira caso corporativo, dinastia local de transporte destruída por aquisição hostil. O artigo foi brutal.
Vincent claramente tinha passado as últimas 72 horas criando uma narrativa que me pintava como um oportunista traiçoeiro que explorou conexões familiares e informações confidenciais para orquestrar um ataque. Segundo ele, eu era o filho ingrato que manipulou o luto do meu tio idoso pelas divisões familiares para financiar um esquema de vingança contra meu bem-sucedido pai e irmão. Meu telefone já estava tocando, o nome de Silas no identificador de chamadas. Você viu essa porcaria? Perguntou sem rodeios. Estou lendo agora. Quão ruim está o estrago? 3 clientes ligaram esta manhã perguntando sobre o drama familiar e se isso vai afetar a confiabilidade dos serviços. Nosso banco quer uma conferência sobre o financiamento da aquisição e nossa seguradora, de repente, está muito interessado em revisar nossas apólices. O ataque midiático era só o começo. Vincent tinha contratado um dos escritórios de advocacia corporativa mais agressivos de Chicago. O que eles estão alegando? Perguntei a Silas. Quebra de dever fiduciário, espionagem corporativa, ocultação fraudulenta de fatos materiais. Eles estão pedindo uma liminar para bloquear a aquisição até a conclusão de uma investigação completa. Querem acesso a todas as comunicações entre você, Arthur e qualquer pessoa ligada a Crovin nos últimos 5 anos. Uma disputa legal poderia travar a aquisição por meses, talvez anos, e mesmo que vencêssemos no final, a incerteza prejudicaria a ambas as empresas. Mas eles cometeram um erro crítico, subestimaram-me. Arthur passou 40 anos nos círculos empresariais de Chicago, ele sabia onde todos os corpos estavam enterrados, e, mais importante, sabia como desenterrá-los. Antônio tem ligado para todas as empresas de transporte entre Chicago e Detroit. Arthur me disse em uma das nossas ligações, dizendo que você roubou informações proprietárias e que qualquer negócio com a Cardinal poderia expô-los a processos. Malditos, tentando envenenar o poço com nossos fornecedores também. Mas o próximo movimento já estava em andamento. Lembra da Jack Sullivan? Perguntou Arthur. Eu lembrava, ex-motorista da Crovin que tinha entrado com um processo por demissão injusta contra a empresa 3 anos atrás. O caso foi resolvido fora do tribunal com um acordo de confidencialidade. Jack não foi demitida por problemas de desempenho, como Antônio afirmava, ele foi demitido porque flagrou Vincent criando contratos falsos de manutenção e ameaçou denunciá-lo. Arthur me passou o número de Jack e eu o coloquei em uma chamada de vídeo naquela mesma noite. Expliquei como seria legalmente quebrar o nada e garantir que sua documentação chegasse à mesa de Dalton antes da manhã seguinte. O mesmo com a trilha de sabotagem do papai, Arthur me alertou, mas eu pressionei nossa equipe jurídica para intimar os registros de ligações e metadados de e-mails dos fornecedores antes que ele pudesse encobrir seus rastros. O cara estava amargo por ter perdido o emprego e furioso com o acordo que Vincent lhe pagou, $30.000 para ficar quieto sobre o que tinha visto. Mas acordos de confidencialidade não cobrem atividade criminosa, e Jack tinha documentação. Enquanto isso, Amara tinha lançado uma campanha de propaganda sofisticada. Sua mais nova série de vídeos, como as grandes empresas destroem famílias, estava ganhando bastante atenção. Ela de alguma forma convenceu 2 professores de escolas de negócios a aparecer como comentaristas especialistas sobre a ética de usar conexões familiares para obter vantagem competitiva. O caso Romano representa uma tendência preocupante, declarou um professor em tom grave, enquanto Amara sentia com ar de solidariedade, em que relações familiares são usadas como arma para ganhos corporativos, destruindo valores tradicionais em busca de lucro. Estava funcionando, as menções à Cardinal nas redes sociais estavam cada vez mais negativas e várias publicações de negócios tinham adotado a narrativa de Amara sobre abuso corporativo familiar. Mas Amara cometeu seu próprio erro, ficou gananciosa e lançou uma loja de produtos da herdeira do transporte vendendo camisetas, canecas e posteres de chefe. Nossa auditoria obteve os registros da LLC de Amara para a loja e ela tinha sido descuidada com a papelada. A garota vem declarando deduções de negócios para coisas que são claramente pessoais, explicou Arthur. A auditoria da Receita Federal que eu provoquei está encontrando algumas discrepâncias muito interessantes. 2 semanas após o início de fevereiro, a guerra tinha escalado além de tudo o que eu havia imaginado. O último movimento de Vincent foi diabólico. Ele de alguma forma convenceu 3 ex-funcionários da Cardinal, motoristas que havíamos demitido durante uma reestruturação 6 meses antes, a assinar declarações juramentadas afirmando que eu havia instruído eles a danificar deliberadamente cargas da Crovin enquanto estavam subcontratados por nós durante um período movimentado no ano passado. As alegações eram mentira, mas eram detalhadas e profissionalmente preparadas, os advogados dele claramente treinaram bem aqueles caras.
Segundo os depoimentos, eu teria pago bônus para que atrasassem propositalmente entregas da Crovin e relatassem problemas mecânicos falsos para que a Crovin parecesse pouco confiável perante clientes em comum. Mas 2 clientes suspenderam contratos aguardando a resolução das incertezas legais em andamento. Nossa seguradora ameaçava cancelar a cobertura e a autoridade estadual de transporte agora conduzia uma auditoria completa de nossos procedimentos operacionais. Vincent estava disposto a incendiar tudo apenas para nos prejudicar, mas isso estava prestes a sair pela culatra. Março, montando nosso arsenal. Na manhã seguinte, entrei na sede da Cardinal em Atlanta como um homem indo para a batalha, o que, essencialmente, eu era. Primeira parada, nosso time jurídico. Eu havia contratado Dalton Blake Associates, o tipo de advogados que fazem a Kellerman Associates parecer tribunal de pequenas causas. A sócia sênior, Elizabeth Dalton, era uma ex-procuradora federal que fez sua reputação desmantelando casos de fraude corporativa. Senhor Romano, disse ela, revisando os arquivos que eu havia trazido, a equipe jurídica da sua família está fazendo acusações sérias, mas cometeu um erro crítico. Qual? Eles abriram a fase de descoberta. Isso significa que nós também podemos examinar os registros deles, todos os e-mails, todas as transações financeiras, todas as comunicações entre Vincent Romano e qualquer pessoa ligada a Crovin Freight nos últimos 5 anos. Ela sorriu como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Se a documentação do seu tio sobre o desvio de fundos for tão completa quanto você indicou, este caso vai se tornar muito desconfortável para os autores. O plano de Dalton era elegante em sua brutalidade. Primeiro, entramos com uma ação de reconvenção por difamação, interferência ilícita em relações comerciais e fraude. Segundo, solicitamos descoberta acelerada de todos os registros financeiros. Terceiro, realizamos uma coletiva de imprensa na tarde seguinte. Enquanto a equipe de Dalton preparava nossa resposta legal, eu organizava o contra-ataque. Arthur me passava pistas. Amara vai ter um dia muito ruim, disse ele com satisfação. A Receita está muito interessada em influenciadores que declaram despesas de negócios para viagens exóticas enquanto dizem que é pesquisa de mercado do setor. Arthur vinha documentando discretamente a ignorância de Amara sobre o setor que afirmava representar, vídeos dela pronunciando errado termos de logística, fotos posando com equipamentos que não sabia identificar, gravações de conversas nas quais admitia que nunca havia lido um contrato de transporte. Mas a verdadeira arma veio dos arquivos de Jack Sullivan. Pedi à nossa equipe que identificasse padrões de fraude que iam muito além do que havíamos visto inicialmente. Jack havia guardado cópias de faturas falsas, fotos de manutenções que nunca aconteceram e registros do pagamento que Vincent fez para comprar seu silêncio. Estamos falando de potencialmente $300 mil ao longo de 4 anos, disse Dalton após revisar as provas de Jack. Vincent Romano tem estado muito ocupado. A parte mais bonita é que a equipe jurídica dele provavelmente nem sabe da maior parte disso ainda. Eles entraram com a ação achando que estavam enfrentando um caso de espionagem corporativa, mas o que realmente fizeram foi abrir uma investigação criminal por fraude. Abril, a coletiva de imprensa. Na manhã de sexta-feira veio o primeiro sinal de que nosso contra-ataque estava funcionando. O vídeo mais recente de Amara havia sido removido pelo Instagram por violar as diretrizes da comunidade sobre assédio e doxing. A conta dela foi temporariamente suspensa para revisão. Os contatos de Arthur no marketing digital agiram rápido e com eficiência. As plataformas de redes sociais não gostam de influenciadores que usam seus seguidores como arma para campanhas de assédio, explicou. Mas nossa verdadeira vitória veio naquela tarde, durante a coletiva de imprensa. Dalton havia organizado para que fosse realizada na sede da Cardinal em Atlanta, com nossa frota moderna e operações eficientes visíveis ao fundo. O contraste com as instalações envelhecidas da Crovin em Chicago era deliberado e marcante. Vesti meu melhor terno e projetei calma e confiança enquanto Dalton desmontava sistematicamente as acusações da minha família. Então veio o golpe final. Durante o processo de descoberta da estação, surgiram sérias questões sobre irregularidades financeiras na Crovin Freight. Identificamos evidências de um possível desvio de fundos que ultrapassa $300 mil ao longo de um período de 4 anos. Ela ergueu uma pasta grossa de documentos. Essas irregularidades parecem estar centradas em Vincent Romano, atual gerente de operações e filho do fundador da empresa, Antônio Romano. Dentro de 1 hora, a história tinha mudado de briga familiar por aquisição de empresa para empresa de transporte envolvida em escândalo de desvio de fundos. Naquela noite, meu telefone tocou, o número do papai. Seu filho da mãe, disse ele sem preâmbulo. Você está destruindo minha família. Não, pai. Estou defendendo minha empresa.
Você e Vincent começaram esta guerra quando decidiram atacar a Cardinal com mentiras e ameaças. Não me culpe por revidar com fatos. Essas acusações de desvio são besteira e você sabe disso. Será? Por que seus advogados acabaram de entregar registros financeiros mostrando que Vincent vem roubando de você há anos? Talvez você devesse me agradecer por expor isso em vez de me atacar por comprar sua empresa falida. O silêncio se prolongou por longos segundos. Isso não acabou, disse ele finalmente. Você tem razão, respondi. Não acabou. Mas a cada dia que você continuar lutando, mais provas vão aparecer. Tem certeza de que quer continuar aumentando o tom dessa guerra? Ele desligou sem responder. Vincent quis jogar duro, agora ele ia aprender o que jogar duro realmente significava. Ele estava enfrentando problemas jurídicos sérios. A unidade de crimes de colarinho branco do FBI havia aberto uma investigação sobre as acusações de desvio de fundos. Seu passaporte tinha sido marcado e suas contas bancárias estavam congeladas até a conclusão do inquérito federal. As provas eram esmagadoras. Jack Sullivan tinha fornecido documentação de contratos falsos de manutenção com empresas de fachada, compras infladas de peças em que Vincent ficava com a diferença e funcionários fantasmas cujos contra-cheques iam diretamente para contas que ele controlava. Outros dois ex-motoristas haviam se apresentado com histórias semelhantes sobre serem pressionados a ficar em silêncio a respeito dos esquemas de Vincent. Junho a agosto, a campanha de sabotagem. Em vez de recuar, ele e papai adotaram a tática de terra arrasada, ex-funcionários assinando declarações treinadas, fornecedores recebendo ligações intimidadoras e clientes em comum ouvindo apenas rumores suficientes para hesitar. As custas jurídicas sangravam as duas empresas, mas dois clientes congelaram contratos e nossa seguradora começou a revisar cada cláusula das nossas apólices. Amar inicialmente tentou continuar lutando nas redes sociais, mas a investigação de fraude fiscal destruiu sua credibilidade. Seu número de seguidores despencou de 80 mil para mal chegar a 45 mil, seus contratos de patrocínio evaporaram e ela passou a postar conteúdo cada vez mais desesperado. Sua mais recente série de vídeos era dolorosa de assistir, ela parecia abatida, sua apresentação polida habitual substituída por uma energia maníaca e alegações cada vez mais absurdas sobre teorias da conspiração corporativa. Setembro, a opção nuclear. Estávamos montando nosso próprio arsenal. Além de Jack Sullivan, localizei mais duas testemunhas dispostas a depor sobre a fraude de Vincent. Um motorista tinha sido pressionado a falsificar relatórios de entrega e guardou cópias dos pagamentos em dinheiro que Vincent fez para comprar seu silêncio. Usando as dicas de Arthur, fiz nossa equipe puxar registros telefônicos, intimar e-mails de fornecedores e gravar chamadas com vendedores. Antônio está operando como se ainda fosse 1985, explicou Arthur. Ele não entende que hoje tudo deixa um rastro digital. Tudo fica documentado em algum lugar. A equipe de Dalton compilou provas de interferência ilícita que poderiam resultar em milhões em indenizações. A reputação de papai no setor estava sendo destruída por suas próprias tentativas desesperadas de arruinar a nossa. Em outubro, a guerra estava cobrando seu preço de todos, mas surgiu uma aliada inesperada, mamãe, Eleanor. Ela vinha assistindo a família se despedaçar por 10 meses. O estresse estava destruindo seu casamento, seu relacionamento com os filhos e sua posição no círculo social. Ela me ligou numa terça-feira à noite, a voz oca de exaustão. Damien, isso tem que parar. Seu pai não dorme há semanas, Vincent está bebendo demais e falando em deixar o país, a Mara está tão envolvida no drama online que esqueceu que isso deveria ser sobre família. Mãe, eu não comecei esta guerra. Eu sei, mas você é o único que pode acabar com ela. Ela estava errada sobre isso, eu não tinha interesse em encerrar nada até vencer completamente. Mas o que ela me disse em seguida mudou tudo, seu pai está escondendo algo de Vincent e Amara. As dívidas da empresa estão muito piores do que qualquer um sabe. Mesmo com o dinheiro da venda para você, vamos perder a casa. Antônio hipotecou tudo para manter a Crovin viva nos últimos 2 anos. A revelação caiu como um balde de água fria. Quão ruim é! O processo de execução hipotecária começa no próximo mês. Os advogados estão nos custando 50 mil por mês. Se essa briga continuar por muito mais tempo, vamos perder tudo. Pela primeira vez desde o jantar de Natal, senti algo além de satisfação fria, não exatamente simpatia, mas um reconhecimento de que essa guerra estava destruindo todos os envolvidos. O que quer que eu faça? Encontre-se com seu pai, só vocês dois, sem advogados, sem câmeras, sem o tio Arthur causando problemas. Apenas um pai e um filho tentando encontrar um caminho.
Concordei com a reunião, mas não iria despreparado. Se papai quisesse clemência, teria que pagar por ela nos meus termos. Na manhã seguinte, liguei para Dalton com novas instruções: prepare uma proposta final de acordo. A reunião foi marcada para o sábado seguinte. Território neutro. Uma sala de conferências no escritório da Dalton, no centro de Chicago. Novembro, a reunião final. A sala de conferências era projetada para intimidar, janelas do chão ao teto com vista para o lago Michigan, uma mesa de mogno polido que comportava 20 pessoas, estantes de livros jurídicos alinhando as paredes como testemunhas silenciosas de inúmeras batalhas. Papai apareceu parecendo ter envelhecido 5 anos em 11 meses. O homem que costumava entrar nas salas como se fosse o dono delas agora se movia com a precisão cuidadosa de alguém tentando não parecer quebrado. Eu cheguei deliberadamente 15 minutos mais cedo, posicionei-me na cabeceira da mesa com os documentos do acordo dispostos à minha frente como planos de batalha. Dalton sentou-se à minha direita, com o laptop aberto e equipamentos de gravação visíveis. Antônio, disse Dalton quando papai entrou, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Papai olhou ao redor da sala, percebendo a dinâmica de poder, e então escolheu uma cadeira no meio da mesa, longe o suficiente para manter alguma dignidade, mas perto o bastante para ler os documentos que eu iria deslizar até ele. Antes de começarmos, continuou Dalton, preciso informá-lo que esta conversa está sendo gravada e que qualquer coisa que disser poderá ser usada em processos judiciais em andamento. A mandíbula de papai se contraiu. Isso não é o que Eleanor me prometeu. Isso não é uma reconciliação familiar. Isto é uma reunião de negócios, disse calmamente. Dalton projetou uma apresentação de PowerPoint na tela da parede. Vamos revisar sua situação atual, pode ser. Os slides mostravam o colapso completo da posição deles, cada processo que Vincent havia movido e perdido, cada moção que havia sido negada, cada solicitação de provas que havia saído pela culatra. As custas jurídicas até o momento, $347 mil, custos estimados para continuar o litígio até o julgamento, $1.200.000, ativos disponíveis para pagar essas despesas, aproximadamente $23 mil. Além disso, continuou Dalton, a investigação do FBI sobre as atividades de Vincent se expandiu. Agora eles estão analisando possíveis violações da lei RICO relacionadas ao esquema de fornecedores falsos. Isso teve um efeito imediato, a cabeça de papai se ergueu rapidamente. Acusações de organização criminosa. Se determinarem que o desvio de fundos de Vincent fazia parte de um padrão mais amplo de fraude organizada envolvendo outras partes, isso se torna um caso federal de conspiração. As penas são severas. Deixei que isso afundasse por um momento antes de deslizar o acordo de liquidação pela mesa. No entanto, há outra opção. Papai pegou o documento com as mãos ligeiramente trêmulas. Observei seu rosto enquanto lia os termos: arquivamento completo de todos os processos com prejuízo, retratação pública de todas as declarações sobre as práticas comerciais da Cardinal, acordos de confidencialidade impedindo discussões futuras sobre a aquisição ou as disputas familiares subjacentes, renúncia de Vincent a qualquer cargo na indústria de logística, e acordo para reembolsar todos os fundos desviados por meio de um plano de pagamento estruturado. Em troca, a Cardinal assumiria as dívidas restantes da Crovin, evitaria a execução da hipoteca da casa da família e forneceria cargos de consultoria limitados para membros da família que demonstrassem competência real. Você está comprando nosso silêncio, disse papai depois de ler todo o acordo. Estou comprando a sua rendição, corrigi. Sua admissão completa e incondicional de que você perdeu. Papai colocou o documento sobre a mesa e olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entrou na sala. O que você quer que eu diga, Damien? Ele não levantou os olhos. Você quer a empresa? Ela é sua. Mas não pense que isso te torna melhor do que eu. Não, disse baixinho. Eu não estou feliz, mas estou satisfeito. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o lago. Eu não fiz isso por vingança, pai. Eu fiz porque queria construir algo que valesse a pena, e você deixou claro que não havia lugar para mim na sua versão da empresa da família. Quando me virei, papai estava afundado na cadeira como um balão murcho. Dalton colocou uma caneta sobre a mesa ao lado dos documentos do acordo. Precisamos da sua assinatura nas 3 vias, disse ela, e precisaremos que Vincent e Amar assinem as partes deles dentro de 48 horas. Papai pegou a caneta e ficou olhando para ela por um longo momento, depois assinou os documentos com rendição.
5 anos depois, eu estava no meu escritório de canto na sede expandida da Cardinal em Chicago, anteriormente a sede principal da Crovin Freight, assistindo nossos motoristas se prepararem para as rotas da manhã. A integração estava concluída, as batalhas jurídicas eram história e os negócios iam melhor do que nunca. Dalton tinha razão sobre a vantagem, uma vez que Vincent percebeu que enfrentava tempo de prisão federal, assinou tudo o que colocamos à sua frente. Seu acordo judicial incluía restituição total, 5 anos de liberdade condicional e uma proibição permanente de trabalhar em transporte. Ele se mudou para Denver e agora vende seguros, dirigindo um carro usado. O império de mídia social de Amara tinha desmoronado completamente, a investigação de fraude fiscal destruiu sua credibilidade. Seu número de seguidores caiu para mal chegar a 20 mil e ela acabou assinando o acordo de confidencialidade em troca de a Cardinal cobrir suas custas legais. Papai surpreendeu a todos sendo realmente útil como consultor, sem a pressão de administrar uma empresa falida ou proteger o ego de Vincent. Ele mostrou ter percepções valiosas sobre relacionamento com clientes e conexões no setor. Mas a verdadeira satisfação veio de ver o tio Arthur desfrutar sua volta de vitória. Arthur dividia seu tempo entre sua casa nos arredores de Chicago e visitas às nossas operações. Seu título oficial era consultor estratégico, mas seu verdadeiro trabalho era garantir que eu nunca esquecesse como a vingança podia ser doce. Sabe qual é a melhor parte? Disse Arthur, juntando-se a mim na janela com 2 xícaras de café. Antônio agora realmente te respeita. Levou 3 décadas e uma investigação federal, mas ele finalmente percebeu que você é mais inteligente do que ele. Acha que ele aprendeu alguma coisa? O sorriso de Arthur foi afiado. Ele aprendeu que subestimar as pessoas tem consequências. Se vai continuar aprendendo, depende dele. Ficamos ali assistindo nossos caminhões saírem, transportando cargas para clientes em 6 estados, operados por funcionários bem pagos e tratados com respeito, tudo que a Crovin deveria ter sido, mas não foi. E toda vez que papai entra no meu escritório, ele tem que se lembrar exatamente de quem é a cadeira em que está sentado.